Eu vi uma frase de um grupo da igreja e era a reflexão de um presbítero em que ele fazia uma pergunta que eu nunca tinha parado para realmente pensar sobre isso, mas que é muito relevante. Como é que a gente espera como é que a gente espera receber cristãos quando nós entregamos o mundo para educar nossos filhos? E essa é a grande pergunta que fica nessa mensagem. Nós vivemos em um mundo em que nós entregamos os nossos filhos para aprenderem. Eu aprendi numa escola, provavelmente todos aqui foram para uma escola, todos aqui devem ter pelo menos um ensino mínimo, mas devem ter tido alguma educação, a maioria de nós tivemos. E todos nós aprendemos coisas muito boas, como ler, escrever, fazer tabuada. Mas nós também aprendemos algumas coisas que elas não são 100% verdade. Algumas pessoas acreditam que são verdades. Nós não. Nós vivemos uma guerra cultural. Nós vivemos uma guerra cultural contra a humanidade. Porque por mais de 300 anos a humanidade ela viveu um processo de cientifização. O que é isso? Tudo pode ser respondido pela ciência. Exatamente tudo. Pensa na criação pensa na criação do mundo. É a ciência que fala, é ou não é. Pensa na questão mais complexa. Ou por que você está triste? Ou por que a humanidade, ou por que o homem morre? Por que as coisas acontecem? Por que uma estrela queima e não desaparece? Por que as coisas, os astros tão delicadamente funcionam em uma harmonia que nunca nós conseguimos replicar? A ciência responde. Tudo a ciência responde. Se você está mal, a ciência responde. Se você está bem, a ciência responde. Se você sente uma falta, uma carência, se tudo na sua vida parece ser perfeito, mas não está perfeito por algum motivo, a ciência responde. Então, aonde fica a religião nisso? Existe uma resposta na ciência também. O homem cria um Deus. Por que todas as sociedades iniciaram? Por que todas as sociedades se desenvolveram com a figura de Deus? É porque Deus existe? É porque Deus realmente criou o homem? Não. É porque o homem precisa de um estímulo interno, falando para ele, não, você tem que fazer o certo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você precisa de algo maior do que você. Então a própria ciência coloca na nossa mente, no nosso coração, Deus pode existir, mas ele existe na sua cabecinha. Então a religião é compreensível, a religião é aceitável. Porque no final das contas você precisa de algo para te motivar, algo para te fundar, algo para te firmar. Hoje em dia, Deus é um pouquinho... Se antes Deus era uma autoajuda, e ele foi uma autoajuda há muito tempo, há pelo menos 200 anos, Deus é uma autoajuda que o homem criou. O homem criou Deus para se proteger. Hoje em dia, nos últimos 50 anos, Deus é um coach. Deus é mais do que isso. Deus ele faz você ir à frente, você precisa se desenvolver. É o Deus 3.0, não é mais o Deus repressivo, não é mais o Deus que corrige, agora é o Deus que te coloca metas, é o Deus que te faz arrojado, é por causa de Deus que você consegue chegar e ser multimilionário. E muita gente, muitas religiões, muitas denominações fundam-se nisso, não num Deus realmente que existe. Porque se Deus realmente existir, ele cumpriria o que ele fala, e se Deus me promete algo e ele não cumpre, então ele não é Deus.
E se Deus não é Deus, ele é tudo, mas eu não tenho por que servir a ele. Nessa necessidade, a igreja veio, e é importante, eu acho que nós fazemos bem esse trabalho. Nós fazemos o processo de nos lembrarmos. O culto de adoração é um momento em que a família, em que a igreja, ela se insiste, ela persiste numa ideia básica: Deus existe. Deus não é o produto da minha mente que precisa de um estímulo, que precisa de uma ordem, que precisa de uma moral. Deus existe, de fato. E não somente ele existe, como nós acreditamos que ele é muito maior do que a própria existência. E a igreja, ela se desenvolve nesse conceito. E nós temos feito razoavelmente bem isso. Acredito que todos aqui realmente levam em conta a existência de Deus como um ser superior, não como um ser igualitário. O que nós não fazemos tão bem é nos relembrarmos que o diabo também existe. Nós falamos muito sobre Deus, isso é ótimo. Nós falamos sobre Cristo, e isso é excelente. Mas nós não falamos tanto sobre o diabo e os seus demônios. E às vezes isso é preocupante. Mário Quintana, ele foi um escritor e também jornalista, ele diz, e eu concordo com ele, o maior truque já realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. O grande artifício do diabo é falar, olha, isso daí é carochinha. Roberto Carlos, ele trocou a música dele, Se o Bem ou o Bem Existe, como se a ideia de mal não existisse mais. Existe uma pesquisa interessante de que o brasileiro, ele acha que vai para o céu. A maioria absoluta. E isso envolve pessoas na cadeia. Todo mundo acha que vai para o céu. Nós, às vezes, colocamos o diabo e os seus demônios como uma mera energia. É uma energia negativa. É uma energia ruim. É uma coisa má. Como se só existisse Deus, Jesus e uma energia má que é o resto. E às vezes nós confundimos essa existência do pecado que nós produzimos com a figura de um espírito maléfico, de uma entidade maligna. Quando as duas coisas não se confundem. O homem peca porque é mau, não por causa de demônios. Então essa pergunta que está no título é importante. Você crê no diabo? Muitas pessoas não acreditam no diabo, mas o diabo existe. Existe diferença, e uma diferença clara. No Novo Testamento nós vemos que Jesus fala várias vezes em parábolas, ele usa histórias, ele usa figuras de linguagem. Mas quando ele trata sobre o diabo e os demônios, ele não trata sobre figuras de linguagem. A primeira tentação de Jesus, o diabo vem até ele para tentá-lo. É uma figura de linguagem? Não, não é uma figura de linguagem. A Bíblia em nenhum momento mostra esse cenário como um cenário de ilustração, como uma alegoria, mas fala que Jesus realmente passou por 40 dias sem comer, e o diabo veio até ele e começou a tentar o Criador. Então é interessante a gente lembrar, é interessante num domingo de manhã, frio, a gente lembrar que o diabo existe. O diabo é ativo. E nós precisamos nos lembrar exatamente disso. Não somente existe os diabos e os seus demônios, como eles são extremamente ativos. Eles agem, eles são muito atuantes. Não sou eu falando.
Nós vemos na história da humanidade que os demônios fazem a festa. E quantas vezes nós vemos que tinha tudo para dar certo? Por que não deu certo? Porque a árvore não cresceu? Porque alguém que cortou a árvore no meio do caminho? Porque a árvore apodreceu? Nós vemos em Mateus 17, de 14 a 16, que um filho endemoniado, Jesus ele está caminhando, ele encontra um pai desesperado porque seu filho tem um espírito suicida. Seu filho pula na água para se afogar, o seu filho pula no fogo para morrer. Que bom que nós não temos ainda isso hoje, né? Por que essa pessoa morreu? Por que essa pessoa está presa? Ela tem tudo na vida, ela faz tratamento psicológico, ela tem um tratamento psiquiátrico bom, ela tem uma estrutura familiar, ela tem tudo que qualquer pessoa poderia ter, mas ela continua com isso. Provavelmente essa história de Mateus é isolada. Os demônios só foram liberados naquele momento. Não, a gente sabe que historicamente os demônios existem e têm atuado. Lucas de 8 a 26. Um homem que era normal, um homem que provavelmente teve uma criação normal, mas ele do nada ele ficou perturbado. Ele começava a viver em túmulos, começava a ter pensamentos perversos. E Jesus foi até ele e o libertou não de uma depressão, não de sofrimentos, não de coisas tristes. Jesus não foi como um coach falando, não, você é bem-sucedido, você precisa ser bem-sucedido, você precisa abrir uma empresa, você precisa ser uma pessoa que pensa à frente, você precisa fazer uma faculdade. Não. Jesus, ele libertou de um demônio. Existem doenças, meus irmãos, que não têm causa. E eu já ouvi várias vezes, eu já ouvi pessoas aqui na igreja falando, e não é que eu esteja questionando essas pessoas, porque eu passei por isso. Mas a pessoa, ela está bem. Qual é o motivo? Não tem causa aparente. E mesmo a ciência, que às vezes é tão sofisticada em apontar vários problemas, em alguns casos ela não sabe ligar o Lé com o Cré. Não existe lógica porque aquela pessoa está passando por isso. Porque aquela pessoa está sofrendo desse jeito. Porque acontece aquela debilidade com aquela pessoa. Alguns chamam de doenças psicossomáticas. A verdade é que os demônios continuam ativos. E geralmente quando eu ouço falar sobre o diabo e os seus demônios, eu vejo que nós falamos, e tem uma música específica que nós citamos, que nós falamos, não, o diabo ele dá tudo aos seus filhos. Isso é uma mentira. A pessoa está no mundo, ela está bem. Isso é uma mentira. As pessoas que estão no mundo, elas estão oprimidas. Porque o diabo nunca quis criar o jardim do Éden para os seus servos. As pessoas que estão no mundo são oprimidas pelo demônio, são oprimidas pelo inimigo, são oprimidas pelo diabo. E quem traz libertação não é ele. Elas não estão melhores no mundo. Elas estão oprimidas, escravizadas, sofridas. E nós vemos que nós como igreja também temos relação com esse inimigo. Às vezes nós nos colocamos, e eu gosto desse versículo porque eu sempre interpretei de uma forma, mas eu aprendi estudando, através dessa mensagem eu consegui enxergar de uma outra maneira. 1 Pedro 5,8 ele diz, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu sempre imaginei esse versículo, eu não sei se é o caso de vocês, talvez seja, talvez não, que eu sempre imaginava como um tipo de uma grade. Eu estou aqui
existe uma grade em torno de mim e existe o diabo como um leão circulando. Mas a verdade, meus irmãos, é que não existe grade. Não existe proteção, não existe uma redoma. E eu sempre imaginei o Espírito Santo como essa redoma, como essa grade que não deixasse o demônio atacar. Mas hoje e isso olhando melhor o texto, eu recomendo que você faça isso no texto de 1 Pedro capítulo 5. Se nós temos alguma vigilância aqui, é a vigilância de uma pessoa que está com uma lança frente a frente a um leão. Não existe uma redoma mágica. Não existe uma proteção, uma aura, não existe o Espírito Santo não é um amuleto que vai aspergir o demônio. Se o Espírito Santo é alguma coisa, ele é uma arma. Mas uma arma, quando o leão atacar, se você não souber usar, meu querido, o leão te devora. E o legal do leão é que você não necessariamente morre com uma dentada. Você às vezes sofre. O leão, ele tem duas grandes armas. A arma principal dele não são as mãos, é a boca. E quando ele te abocanha, você pode fazer duas coisas. Ou você se desespera, ou você mete uma lança nele, uma faca nele, para ele sair. E quantas vezes nós somos abocanhados pelo demônio e nós ficamos olhando, perdi um braço. Ou simplesmente falar, eu vou fugir. Não tem mais como fugir, meu querido. A única esperança que você tem é você ficar de olho com uma lança na cara daquele bicho, porque ele vai te atacar. Nós, como cristãos, não temos diferença nenhuma nesse sentido em relação às pessoas do mundo. O leão ataca ao de fora, ao daqui. Então, qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que a gente tem uma lança na mão, enquanto, coitado, os outros, ele tem uma faca de cozinha, aquela faca de manteiga e acha que está bem protegido. Ailton, você deve estar enganado. Porque eu não aprendi desse jeito. Eu admito que eu também não me lembro com quem eu aprendi o que eu aprendi e esse conceito que eu tive. Eu sei o que a Bíblia fala e é interessante olhar nesse sentido Atos 2:3. Atos capítulo 2, versículo 3. A palavra do Senhor nos fala, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro? Esse versículo é muito interessante por alguns pontos. Primeiro, ele era cheio do Espírito Santo, tanto Ananias quanto Safira. E segundo, Pedro ele coloca uma acusação, e provavelmente a mesma acusação que foi feita contra ele. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu ouvidinho? Por que você permitiu que o demônio entrasse na sua caraminhola? Por que você permitiu que as outras pessoas te enchessem disso, te enchessem daquilo? E a gente sabe o final do Ananias. O leão realmente devorou ele. Nós somos afligidos, mas nós temos a liberdade. É o que foi falado na aula de hoje. Foi falado na aula 15 dias atrás e hoje foi reforçado. Nós não somos meros animais. O ser humano que é tão orgulhoso da existência de não existir um Deus, ele acabou se filiando àquilo que ele tanto ama, que é a natureza. E afiliar a animais, seja macacos ou seja o que quer que for que eles acreditam que seja o pai deles. Nosso pai não é macaco. Nosso pai não é um animal invertebrado, não é uma ameba.
O nosso Pai é Deus, e como nosso Pai é Deus, nós temos a liberdade que Deus nos garante. Mas a liberdade que Deus nos garante não quer dizer um amuleto mágico que nós podemos pular em qualquer rio e não nos afogarmos. Quer dizer que a gente tem consciência de fazer o X ou o Y, escolher o certo ou o errado. E muitas vezes nós escolhemos ouvir os demônios, aquele demoninho que existe. Seja através da televisão que você ouve aquele momento, seja através daquela imagem, daquele convite delicioso, daquela mensagem de WhatsApp. Eu não sei qual é o demônio que existe, mas tenha certeza, os demônios estão te importunando, assim como eles me importunam. Não estou falando num pilar de justiça e retidão, mas eu estou falando como uma pessoa que é assaltada tanto quanto qualquer um de vocês. Mas se existe uma situação de rivalidade entre nós e os demônios, se os demônios eles continuam nos atacando, nós temos que nos lembrar que Deus não passa por essa mesma situação. Deus está acima dos demônios. Os demônios existem como um exército poderoso para nós, mas ele não é poderoso para o Criador. E graças a Deus por isso. É reconfortante saber que nós, apesar de nós sermos tão debilitados, tão fracos, de saber que todo dia é um demônio diferente querendo importunar a gente, ainda assim, Deus é maior e Deus não precisa de guerra, Deus não precisa de discussões. Se a gente começa a pensar no Deus através das características principais deles, Deus existe em todos os lugares, Deus pode todas as coisas. Então seria estranho Deus se estressar com um demônio. Seria estranho Deus fazer picuinha ou ficar com briguinha com um demônio quando ele simplesmente pode fazer isso e destruir, acabar, apagar. Assim como ele poderia fazer conosco. Então por que ele não faz? Nós vemos na Bíblia que ele preferiu manter o joio para que pudesse colher o trigo. Nós vemos situações, e de novo, não é um achismo do Ailton. Porque achismo por achismo, cada um fica com o seu. Nós conhecemos a história de Jó, e o início da história de Jó mostra um Deus soberano, que ele não tem medo do diabo. Ele não precisa ficar dando ofensas ou ficar com briguinhas. Ele é Deus, e o diabo sabe quem ele é, e sabe que ele não consegue atacar Deus. Então ele vai a Deus com respeito. Até o demônio tem respeito por Deus. E às vezes nós não temos. E não bastasse isso, o próprio Deus que encarnou, Jesus, ele quando trata com o demônio não existe briga, não existe discussão, não existe gritaria, eu toco você daqui, não é necessário isso. Basta a palavra do Criador que a criação para. Basta ele falar, arreda daqui, Satanás. E Satanás se arreda. Esse é o Deus que nós adoramos. Então, se existe realmente um assalto, se existe realmente uma perseguição, nós temos um conforto. Não um conforto de que nós temos um amuleto mágico que vai nos prevenir, mas nós temos o conforto de saber que Deus está conosco. Que Deus não tem medinho. Que o Deus que está dentro de nós, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Mesmo assim, existe uma guerra. E é pretensioso para nós pensar que, porque Deus é vitorioso nessa guerra, porque o capitão, o general é vitorioso, os seus soldados não vão sofrer. A estratégia do melhor general pode ser extraordinária, mas ainda no fronte de batalha, os soldados vão ter que lutar. E é interessante, não pertence ao Novo Testamento, mas é aplicável para essa guerra espiritual que nós passamos, o versículo de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Diante de uma briga que nós não conseguimos ver quem é quem realmente, em que nós não enxergamos os demônios existem, estão instigando, e talvez o seu chefe, que é um pacová difícil de você carregar, ele não seja difícil porque ele é uma pessoa má, mas porque existam demônios instigando ele. Toda vez que ele te vê, ele sente uma pontada de dor. Ele não se conforma com isso. O seu vizinho, às vezes o seu marido, às vezes a sua esposa, às vezes o seu filho. E é triste a gente pensar que aquela pessoa que a gente acha que é o problema, no final das contas ela não é o grande problema. O problema são os demônios que habitam dentro dela. O demônio que está em cima dela, espetando. Ou no filme Ratatouille, que o rato ele pega o cabelo e a pessoa vira uma marionete. Aquele filme pode nos ensinar muita coisa. Realmente pode ter um rato em cima da cabeça de muita gente e elas servirem de marionete para causas malignas. Nesse caso, nós devemos guerrear com essas pessoas, não contra essas pessoas, contra os demônios que habitam dentro dela. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Essa é uma boa resposta. Efésios 6, versículo 10 e 11 nos fala exatamente isso. Paulo ele estava preparando a igreja, ele fala sobre coisas complexas, sobre o mundo espiritual e sobre a guerra espiritual. E no final ele termina falando, tudo bem, olha, vocês entenderam que está existindo uma guerra espiritual, que existem anjos e demônios, que existe uma batalha que você não consegue enxergar e você, infelizmente, sofre as consequências dela. Então o que vocês vão fazer? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não existe aqui a possibilidade de o diabo não atacar. Aqui não fala, olha, fiquem firmes porque talvez o diabo ataque. Ele fala, fique firme porque o diabo vai atacar. E o diabo pode vir em formato de um leão que está circulando você, está doidinho para você olhar para o céu, você ouvir o trovão olhar para o lado e ele vir para cima de você. O diabo vai te atacar. Portanto, meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem que eu gostaria de fazer um chamado para os irmãos. Acordem. E eu não falo para os irmãos com o sentido de acordar como se eu estivesse acordado e como se eu... O interessante de estudar a palavra do Senhor é que quanto a gente vê o quanto nós estamos dormindo. Então não é uma coisa separada, eu não estou separado de vocês nesse sentido. Eu também preciso acordar, porque tem muitas coisas de ruim acontecendo na sua vida e na minha. E às vezes a gente fala, não, é culpa porque eu não estudei o suficiente, é culpa porque eu não trabalhei o suficiente, é culpa porque eu não mandei o currículo para a pessoa correta. Às vezes a culpa é porque eu deveria ter economizado mais no passado. Às vezes a culpa é porque eu deveria ter previsto que o meu carro ia quebrar. Eu não sei qual é o problema, meus irmãos, mas os demônios, eles sabem quais são os problemas e eles sabem quais são os problemas. E eles vão exatamente onde o calo aperta. É bom saber isso, porque nos alivia. E às vezes nos alivia até da questão, Deus, por que o Senhor permite isso? Como se fosse Deus o culpado pelas coisas ruins que acontecem na vida da gente. Não, culpados são os demônios e o seu diabo, o chefe e a quadrilha. Hoje tem muita gente que acha que tem problemas psicológicos, problemas físicos, e que esse problema é decorrência de sedentarismo, é decorrência de eu deveria ter tido pais melhores, porque a minha genética não é boa.
Não, meus irmãos, às vezes são os demônios que nos assaltam com doenças de ordem psicológica, de ordem física, às vezes de ordem familiar. Nos é dado liberdade, e essa é a grande e esse é o grande lastro que nós temos. O lastro da liberdade, nós conseguimos enxergar e nós podemos enxergar. Nem sempre a gente enxerga porque a gente lê pouco. E eu me coloco bem nessa situação. Como é interessante olhar que o seu problema, que as suas questões hoje diárias, elas não fazem parte de um problema, mas elas fazem parte de uma guerra celestial que a gente não tem condição de enxergar. As pessoas que são baseadas na ciência, elas vão falar, você é o idiota que está criando coisa para sua cabeça. Nós que sabemos e que temos fé no Senhor Jesus, nós podemos enxergar isso e ter certeza que isso está acontecendo. Lembre-se, Deus não encontra no diabo um rival. Eles não estão em pé de igualdade. Basta Deus falar, acabou, e vai acabar, meus irmãos. O diabo pode pisar, e provavelmente ele vai pisar bastante na gente, como ele fez com Jó. Mas a partir do momento que Deus falar, acabou, chega, agora a coisa vai melhorar. Não tem quem possa no mundo fazer não melhorar, porque Deus é generoso. Então, se estamos na situação que estamos, agradecemos a Deus, porque Ele permite, e porque Deus sempre dá livramento. Mas qualquer que seja a resposta, nós sabemos que Deus é soberano. Nossa defesa e a nossa única defesa em meio a uma guerra espiritual, a uma guerra, a essa grande guerra mundial que perpassa todo o período da humanidade, é o Espírito de Deus. Portanto, meus irmãos, se preparem, porque o inimigo já está pronto para nos atacar.